Sim, estou de volta com mais um vídeo aqui, só com o meu rosto na tela, porque aparentemente as pessoas gostam mais disso do que os vídeos de análise tática, já que o vídeo que eu fiz dos 49ers sobre a off-season dos 49ers, né, teve mais views e mais likes do que a média do canal. Então, já que o povo gostou, estou trazendo mais um vídeo aqui desse tipo para vocês. E falando em gostar, já deixa aí, clica no like, deixa um joinha, porque quanto mais likes o vídeo tem, mais o algoritmo do YouTube distribui, né, para outras pessoas, e aí vocês me dão uma força, né? Me ajuda que não custa nada. Vamos falar hoje de Deebo Samuel, se tem alguma chance ele voltar ao Pro Bowl em 2025, agora jogando pelo Washington Commanders. Eu estou aqui com a minha colinha, para não esquecer as coisas que eu preciso falar, né? Vamos ver se eu presto atenção na cola. E eu vou começar primeiro abordando os pontos das pessoas que acham que isso não é possível, que o Deebo não tem a menor chance de voltar a ser um wide receiver em alto nível. E o principal motivo que as pessoas alegam é que ele está gordo, né? E um wide receiver fora de forma não tem a menor chance de jogar bem na NFL. E essa questão do peso tem sido uma constante preocupação na carreira do Deebo desde que ele chegou na NFL. Né? Em 2019 ele foi draftado, os 49ers já tinham a preocupação de reduzir o peso dele. Colocaram um técnico de wide receivers na época, que era o Wes Welker, em cima dele para eles correrem junto. Todo dia de manhã ele chamava o Deebo cedo para eles irem correr. E o objetivo era reduzir o peso dele para 210 libras. Acabaram que não conseguiram. Ele chegou em 220, mas ele estava indo super bem, a produção estava boa, então eles falaram, ok, vamos fechar em 220, passou a ser um novo normal para ele, e ele conseguiu manter esse peso a temporada inteira de 2019, a temporada foi muito boa para os 49ers, chegaram no Super Bowl, ele foi um dos principais armas do time na segunda metade da temporada, teve um Super Bowl muito bom, né, então estava tudo caminhando nos trilhos, só que ele deu aquela acomodada, né, que muitos rookies dão depois que tem um primeiro ano bom, achou que a NFL não era tão difícil assim, e chegou para 2020, para a temporada, já um pouquinho não tão bem, uma forma física não tão boa, misturado a isso ele acabou tendo algumas lesões lá desde o começo da temporada, perdeu alguns jogos, voltou, depois machucou de novo, e acabou que foi uma temporada bem abaixo do que o time esperava e do que ele esperava, e para 2021 ele botou na cabeça que ele ia fazer tudo diferente, veio com outra mentalidade, chegou no training camp fininho, voando. Todo mundo que acompanhou, os repórteres que cobriram o training camp, elogiaram, dizendo que ele era disparado o melhor jogador do ataque, né, entre os wide receivers, entre os recebedores. E ele provou isso na temporada, né? Teve aquela temporada fantástica dele lá, que ele foi ao Pro, um dos melhores jogadores de ataque da liga inteira. E aí chegou 2022, né, na off-season, depois dessa temporada, teve toda aquela novela do contrato dele, na renovação contratual, muito blá blá blá, rede social, e vai para cá, vai para lá, e os treinamentos acabaram ficando um pouquinho em segundo plano. Vai daí que em 2022 ele chegou para a temporada um pouquinho acima do peso, não chegou, né, tão bem como ele chegou em 2021, até se eu não me engano, ele chegou a quebrar o pé no começo da off-season, né, acabou atrapalhando também os treinamentos dele, e a temporada de 2022 foi mais uma que ficou devendo. Né? E aí para 2023 ele se comprometeu com o Kyle Shanahan que ele ia voltar de novo, uma forma física boa, e voltou. Né? Ele chegou bem em 2023 para a temporada e teve uma boa temporada. Né? Muita gente fala que ele nunca mais jogou bem depois de 2021. Não é verdade, né? Em 2023 ele teve 1.117 jardas, né, entre jardas recebidas e corridas, e 12 touchdowns. São números bem bons. Eu diria que o torcedor de Washington, aí, se ele conseguir repetir esses números nos Commanders agora em 2025, o torcedor vai ficar super feliz. Né? Então, não faz muito tempo que ele teve uma boa temporada como wide receiver. E aí essa imagem de gordo acabou ficando dessa última temporada, de 2024. Mas acontece que no training camp de 2024, ele chegou para os treinos dos 49ers super bem, muito parecido com o que aconteceu em 2021. Né? Ele chegou fininho, era todo treino, os reportes vinham que ele era o melhor jogador do ataque, todos os repórteres que acompanharam, né, os treinos tinham uma expectativa muito grande que ia ser uma das melhores temporadas do Deebo na NFL.
E ele até começou bem, né? O time não começou tão bem, mas a performance dele estavam legais. Ele teve uma lesãozinha no começo, mas até conseguiu superar. E aí veio o grande problema, que foi na semana 7. Ele acabou sendo hospitalizado com pneumonia, ficou 2 ou 3 dias internado. Acabou que ele conseguiu encarar e não perder nenhum jogo, né? Mesmo saindo do hospital, na mesma semana ele já conseguiu jogar. Só que eu deduzo, né, que aí a gente viu a forma física dele deteriorar depois disso, e eu deduzo que ele, pela questão da pneumonia, né, estava limitado nos treinos, acabou não fazendo tantos treinos cardiovasculares, e o peso foi subindo, e quanto mais ele ia ficando pesado, mais a performance ia caindo. Ele chegou no final do ano que ele estava bem gordinho mesmo. A gente viu umas fotos em que ele estava bem acima do peso. E aí ficou essa imagem para as pessoas de que pô, já é um wide receiver em fim de carreira totalmente fora de forma. Que eu acho que é um pouco injusta, né? Um recorte pequeno da carreira, a segunda metade da temporada. Não tem nada que justifique imaginar que ele vai repetir essa segunda metade agora em Washington e não a primeira metade, que ele chegou para os treinos em São Francisco de uma forma excelente, um dos melhores momentos de forma física da carreira dele. E até pelo contrário, né, para 2025, ele tem a motivação de querer calar a boca dos críticos. Muita gente criticou, dizendo que ele estava acabado, ele vai querer dar a resposta para essas pessoas. E também ele está lutando por um novo contrato, ele está no último ano de contrato dele, que o Washington trocou por esse último ano. Eu achei que eles iam fazer a extensão, pelo menos até agora não fizeram. Então ele precisa de uma temporada boa em 2025 para poder conseguir mais talvez o último contrato da carreira dele. E acho que com essas duas motivações grandes aí, é muito difícil acreditar que ele não vai ralar na off-season e chegar super bem para os treinos do training camp de Washington agora nessa temporada. Então eu acho que para o torcedor, essa questão do peso, pelo menos para essa temporada, para 2025, eu, se fosse torcedor de Washington, eu não teria essa preocupação. E aí o segundo ponto que o pessoal fala é que ele já está um pouquinho velho, né? Está próximo dos 30 anos, né? A questão física dele também fica oscilando, e aí com a idade, meio que ele já estaria acabado. E eu acho que isso também é um grande exagero. Lógico que o melhor da carreira dele já passou. Eu trouxe aqui um gráfico com médias históricas, né, de performance dos wide receivers aí nos últimos 20, 30 anos. É um número com base em fantasy, né? Mas pontuação do Fantasy é muito atrelada à performance em campo, então acho que é uma proxy bastante próxima aí para a gente usar. E a gente vê que de 21 a 24 anos, né, que é o início da carreira, quando o jogador ainda é bem jovem, eles têm uma performance boa. O pico vem ali de 25 a 28, né, quando ele está no auge físico. E ele tem uma terceira janela boa de produção dos wide receivers, que é de 29 a 31 anos, né, que é muito parecida com a performance que os wide receivers têm de 21 a 25 anos. E é nessa janela que o Dibo tá, né? Tá com 29 anos. Então, por mais que o estilo de jogo dele exija bastante do físico, eu acho que dá para ter uma expectativa que se ele tiver em boa forma física, pelo menos mais uns 2 anos, talvez 3 anos, ele consegue ainda produzir em alto nível, né? Então, como eu falei, né, minha expectativa é que para 2025 ele esteja bem fisicamente, né, chegue para a temporada bem fisicamente, e a não ser que ele sofra alguma lesão, alguma coisa muito inesperada, como foi o caso da pneumonia em 2024, pela idade e pela expectativa de forma física, eu acho que ele tem todas as condições de produzir, voltar a produzir em alto nível na NFL nessa temporada. E o terceiro ponto que o pessoal critica é que ele é muito ruim para conseguir separação contra a marcação individual, e é verdade. Não tem muito o que dizer em relação a isso. Até já tem alguns tweets que eu menciono isso desde 2021, né, quando ele teve aquela temporada sensacional dele. Então não é uma coisa que aconteceu agora, sempre foi assim, não vai mudar. É uma característica dele, é uma dificuldade dele, né? E em 2023, no Super Bowl, os Chiefs usaram muita marcação individual, o Dibo não conseguiu se livrar dessa marcação. Foi um dos grandes motivos dos 49ers terem perdido aquela partida. E é uma coisa que é importante na NFL, não dá para negar, é uma característica que é bastante significativa.
E ele é ruim nisso, ele não é nem mediano. Mas não é a única coisa que os wide receivers fazem, né? Ele tem o outro lado da moeda, que é como ele joga contra a marcação em zona, porque apesar da marcação individual ser importante, a maior parte dos snaps, acho que se eu não me engano, 2/3 dos snaps na NFL, normalmente são contra marcações em zona. E contra a marcação em zona, o Divo não é nem bom, ele é sensacional. Ele é um dos melhores da NFL. Eu diria que ele é elite contra a marcação em zona. A gente trouxe aqui os números dele, né, desse YPRR, que é Yards per Route Run, que seria jardas por rota percorrida, que é uma forma que a gente tem de colocar todo mundo na mesma régua, né, porque o wide receiver que corre mais rotas, ele tem mais oportunidades de acumular mais jardas. Então, se você divide o número de jardas pelo número de rotas que ele correu, todo mundo tem a mesma chance aí de ter. São números comparáveis, né? Que a gente tem para olhar entre os wide receivers. E aí, em 2020, que foi a temporada que eu falei até que não foi muito boa dele, mesmo assim, ele foi o 10º em jardas por rota percorrida contra a zona, com 2,41, que é uma marca muito boa, né? Por isso que ele foi o 10º. Qualquer coisa em torno de 2, né, ou acima, já é muito bom, é ótimo. E pertinho de 2 já é bem legal. E aí, em 2021, ele extrapolou o total do 2, né? Foi para 3,62, foi o melhor wide receiver da NFL contra a zona, né? Por isso que teve aquela temporada incrível dele. E aí, em 2022, que é uma temporada que, de novo, não foi das melhores dele, mesmo assim, ele foi o 23º da NFL contra a zona. Então, assim, como um todo, a temporada não foi boa, mas ele foi aceitável contra a zona. 1,97 é uma marca boa, quase aquele marca de 2 que eu falei que seria o ideal do wide receiver chegar. E aí, em 2023, que eu mencionei que foi uma temporada que ele teve boa, ele bateu de novo 2,86, né, uma marca excelente, foi o 7º melhor da NFL. A gente vê que em 4 temporadas aqui, em 3 delas, ele foi top 10 contra a marcação em zona, que é algo que é muito relevante. Né? É um jogador que constantemente está entre os melhores da NFL contra a marcação em zona. E mesmo em 2024, né, quando eu falei que ele chegou bem para a temporada, a gente vê isso nos números. Né? Nas primeiras 7 semanas, ele teve 3,35, que seria a segunda melhor marca da NFL para 2024. E aí, depois que ele teve o problema com a pneumonia e ficou fora de forma, aí a coisa desandou. Por isso que ele teve essa temporada horrorosa, que foi 0,78, foi só o 40º. Então, foram 2 temporadas do Divo completamente distintas. Não dá para saber se ele teria mantido esse número excelente que ele teve nas primeiras 7 semanas de 2024, mas mesmo se caísse um pouquinho, ele ainda tinha muita gordura para ficar dentro do top 10 de novo, porque 3,35 é uma marca sensacional. Então, eu acho que se a gente juntar tudo isso, o Divo tem tudo para estar bem fisicamente em 2025, ainda está numa idade que deveria ser capaz de produzir em alto nível, e ele mostra que ainda está longe de estar desacelerando contra a marcação em zona na NFL, que é a marcação que é mais usada. Então, acho que todos os ingredientes aí para ele voltar a ter uma produção alta na NFL estão na mesa. E no caso do Washington Commanders, essa performance dele contra a marcação em zona é até ainda mais relevante do que seria para outros times. Né? Por que eu vou falar na sequência, eu vou só passar primeiro aqui um vídeo para me ajudar a explicar isso. You want to play man to man? You know, a lot of defenses, you know, are based off of man to man. That's what we do on third down, heavy man to man. But when you have, you know, a guy like Kyler, a guy like Lamar, a guy like Josh Allen, where they can just, you know, run and use their feet to beat you, you don't want to have your back to them. That's the scariest thing about this guy is when you go man coverage, backs are turned, nowhere to throw the ball, and he turns into what, a 30-yard game? It's just petrifying for defensive coordinators. Então é um vídeo do Minkah Fitzpatrick falando que as defesas gostam muito de usar a marcação homem a homem, principalmente em terceira descida, né, quando elas precisam evitar a conversão de qualquer jeito, mas que é dificílimo fazer isso contra quarterbacks que correm com a bola, né, porque a hora que a defesa, os defensive backs estão acompanhando os recebedores, eles viram de costas para o quarterback, e se o quarterback vê todo mundo virado de costas para ele,
ele sai correndo, e aí o safety tem que vir lá do fundo, né? E até o safety chegar, ele já correu 10, 15 jardas, e até assim, é difícil para o safety conseguir fazer esse tackle, né? Porque os quarterbacks são muito ágeis, muito rápidos, um contra um ali com o campo todo aberto, para ele escapar desse tackle não é nada difícil, né? Então, as defesas têm muito receio de jogar com marcação individual contra esse tipo de quarterback, contra o Lamar Jackson, contra o Jalen Hurts, contra o Kyler Murray. E o Jayden Daniels é mais um desses quarterbacks que é sensacional com as pernas, né? Sensacional com o jogo corrido. E eu acho muito difícil que as defesas usem marcação individual num volume muito alto contra o Washington Commanders, porque se usarem, o Jayden Daniels vai fazer as defesas pagarem por isso. Então, muito provavelmente, o Dibo vai enfrentar um volume bem alto de marcação em zona, e se ele tiver em boa forma física, como a gente já viu, tem tudo para voltar a estar entre os melhores da NFL em produção, pelo volume que ele deve conseguir. Mas não é só isso. Acho que tem mais um ponto adicional aí, que o fato dele estar jogando pelo Washington pode ajudá-lo a ter uma produção muito alta, que é a questão do screen pass. O Cliff Kingsbury é um dos head coaches que mais chama screen pass na NFL. Em 2024, o Washington foi o terceiro time que mais teve screens para wide receiver. E, se eu não me engano, foi na temporada de rookie do Kyler Murray que eles bateram o recorde no número de screen passes, né? Então, ele já tem um histórico longo aí de usar muito screen pass, até porque ele usa bastante RPO, e aí ele dá a opção, né, do screen pass como uma alternativa para o quarterback. Só que o Washington não tinha uma arma muito boa para os screen pass, né? Então vamos ver aqui, eu montei essa tabela. Em 2024, 3 wide receivers foram os alvos principais aí dessas screens. O Zacchaeus nem está mais no time, né? Ele teve 10 targets, 9 recepções, e o jardas por rota recebida de 3,59, que é ok para screen. Ele foi o 34º da NFL, né? Nada sensacional. O Jamie Brown, que também não está mais no time, teve 20 targets, né? Foram 20 recepções, 3,30, foi o 39º. E o Terry McLaurin teve 12 targets, 11 recepções, 0,95, né, de jardas por cada rota percorrida em screens. Foi só o 77º, né? Então, assim, nenhuma arma muito boa. E o Dibo, em 2023, teve 22 targets, 20 recepções, 7,90. Você vê que é mais do que o dobro do melhor wide receiver do Washington em 2024. Ele foi o segundo na NFL em jardas por rota percorrida em screen pass. E mesmo em 2024, que ele teve essa temporada ruim, que ele estava gordo e blá blá blá, ele teve 20 targets, 19 recepções, 5,96. Foi o 11º em jardas por rota percorrida em screen pass. E aqui eu não estou falando só de antes da pneumonia, não. Estou falando da temporada inteira. Então, mesmo gordo, mesmo com todos os problemas dessa temporada horrível que ele teve em 2024, ainda assim, ele foi o 11º melhor wide receiver da NFL recebendo screen pass. Então, se ele estiver em forma, é uma baita arma para o Washington Commanders nos screen pass. A gente está vendo aqui que em 2024 eles tiveram 42 targets, né? Então é target pra caramba. Eu imagino que o Dibo vai receber bastante screen pass, provavelmente. Acho que não é difícil fazer essa previsão de que ele deve receber o maior volume de screen pass da carreira dele, muito mais do que ele recebia em São Francisco. Então só aí ele já deve ter uma produção bem grande de jardas fáceis, né, por assim dizer, porque assim, não é porque é fácil, porque é para ele, mas então se a gente somar essas oportunidades que ele vai ter nos screen passes, as oportunidades que ele vai ter contra a marcação em zona, graças à ameaça do jogo corrido do Jayden Daniels, e ao fato dele ainda estar com 29 anos, que é uma idade aceitável para o wide receiver, e a minha expectativa, não sei se eu consegui convencer vocês de que ele deve estar em boa forma para 2025, eu aposto que ele deve ter uma temporada muito boa pelo Washington Commanders nesse ano. Vai voltar para o Pro Bowl? Talvez seja um pouco difícil, né?
não apostaria nisso, mas eu acho que tem uma chance real, não é o mais provável, mas na minha visão tem uma chance real. Mas aí, vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu tô maluco, que não tem a menor chance disso acontecer, ou se até que não é tão difícil de ver isso acontecendo em 2025. Eu vou tentar responder os comentários aí na medida do possível, tá bom? Valeu pela audiência, obrigado e até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!